Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a segunda parte de tecidos conjuntivos, né? Então hoje ficamos com tecido hematopoético e imunização, certo? O sangue funciona como um sistema de transporte no organismo, levando alimento, oxigênio e hormônios até as células e removendo gás carbônico e outros resíduos. Além disso, ele colabora com a linfa e o sistema imune na defesa do organismo contra infecções. Tecido hematopoético é responsável pela produção dos glóbulos do sangue. Há dois tipos desse tecido: medula óssea vermelha ou tecido mieloide e tecido linfático ou linfóide. A medula óssea é encontrada no interior dos ossos. Ela contém células-tronco capazes de originar todas as células do sangue. Atualmente se sabe que essas células têm o potencial de originar também células de outros tecidos do corpo. No embrião, a maioria dos ossos possui uma medula ativa, de cor vermelha, mas à medida que o indivíduo cresce, a maior parte dessa medula passa a acumular gordura e para de produzir glóbulos, transformando-se em medula amarela. No adulto, a medula vermelha é encontrada nas costelas, nas vértebras, no externo, nos ossos do crânio e no adulto jovem, próximo às extremidades do fêmur e do húmero. As hemácias, as plaquetas e a maioria dos glóbulos brancos são lançadas já prontas no sangue. Os linfócitos dirigem-se para órgãos com tecidos linfáticos nos quais se reproduzem. O sangue pode ser considerado um tecido muito especial, pois sua substância intercelular, o plasma, está no estado líquido, sendo constituído de água, cerca de 92%, sais minerais, diversas substâncias que são transportadas pelo sangue, como alimento, oxigênio, gás carbônico, produtos de excreção, hormônios e etc. E proteínas. O plasma representa cerca de 55% do sangue. Os 45% restantes são constituídos pelas células sanguíneas, glóbulos sanguíneos ou elementos figurados. Hemácias, também chamadas glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que são a maior parte, 99,9% dos elementos figurados. Leucócitos ou glóbulos brancos e plaquetas ou trombócitos. Por meio da centrifugação, a porção líquida do sangue pode ser separada dos elementos figurados. Na parte superior do tubo da centrífuga fica um líquido claro, que é o plasma, e na parte inferior do tubo depositam-se as células. Em relação às proteínas encontradas no plasma, há três grupos principais: as albuminas, as globulinas e o fibrinogênio. Em relação às hemácias, o sangue contém de 4 milhões a 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Como uma pessoa tem de 5 a 6 litros de sangue, circulam no organismo cerca de 30 trilhões de hemácias. Nos invertebrados, o oxigênio é transportado por pigmentos dissolvidos no plasma, mas nos vertebrados, o pigmento, que se chama hemoglobina, está concentrado na hemácia, que possui uma forma muito bem adaptada ao transporte de oxigênio. Em vez de esférica, como a maioria das células, ela tem o formato de um disco circular bicôncavo, achatado no centro. Essa forma aumenta a superfície de contato da hemácia com os gases a serem transportados, tornando mais rápida a absorção e a eliminação. Além disso, o glóbulo vermelho é muito flexível, podendo dobrar-se e passar por vasos com diâmetros menores que o seu. A hemácia dos mamíferos é tão especializada que não possui nem mesmo núcleo. A maior parte do seu citoplasma está ocupada pela hemoglobina. Nos demais vertebrados, ela possui núcleo. A uma velocidade de 2,5 milhões de glóbulos por segundo, as hemácias são constantemente formadas na medula óssea,
a partir de células nucleadas, os eritroblastos, por meio de uma série de transformações, incluindo a perda do núcleo, chamado eritropoiese. Uma vez no sangue, elas duram apenas cerca de 4 meses. Depois, são destruídas no fígado e no baço, fagocitadas e digeridas por macrófagos. O ferro da hemoglobina é enviado para a medula óssea, na qual será reaproveitado na produção de novas moléculas de hemoglobina. A baixa concentração de hemoglobina no sangue caracteriza a anemia. O aumento acima do normal do número de hemácias é chamado policitemia. Se as células não estiverem recebendo oxigênio em quantidade suficiente, ou seja, quando elas estão em hipoxia, os rins produzem o hormônio eritropoetina, que acelera a produção de hemácias pela medula óssea. O uso desse hormônio para melhorar o desempenho em competições desportivas é considerado doping, além de ser perigoso, porque aumenta a viscosidade do sangue, o que eleva o risco de formação de coágulos sanguíneos e o esforço do coração. Pessoas que moram em lugares de grande altitude, em geral apresentam policitemia, pois, por causa da rarefação do ar e, portanto, da baixa concentração de oxigênio, o organismo produz quantidade maior de hemácias para aumentar a captação de oxigênio e seu transporte às células. Quando a hemácia chega aos vasos sanguíneos do pulmão, o oxigênio, em alta concentração, entra nela e combina-se com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Nos tecidos, como a pressão do oxigênio é baixa, visto que ele é constantemente absorvido para a respiração celular, ocorre uma reação inversa. A oxihemoglobina libera o oxigênio para as células, transformando-se novamente em hemoglobina. Em seguida, a hemácia retorna ao pulmão para buscar mais oxigênio. Em relação ao gás carbônico, cerca de 7% são transportados dissolvidos no plasma, 23% combinam-se com a hemoglobina e 70% são transportados pelo plasma na forma de íons bicarbonato. Esse processo ocorre em 2 etapas. Primeiro, o gás carbônico penetra na hemácia, reage com água e forma ácido carbônico. A reação é catalisada pela anidrase carbônica. Depois, o ácido carbônico se ioniza e origina íons hidrogênio, que se unem à hemoglobina e a outras proteínas, e íons bicarbonato, que se difundem para fora da hemácia e são levados pelo plasma até os pulmões, nos quais o processo ocorre em sentido inverso. O monóxido de carbono, gás formado pela queima dos combustíveis fósseis, combina-se com a hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio. Dependendo do grau de deficiência de oxigenação dos tecidos, esse gás pode provocar desde uma simples dor de cabeça até a perda de consciência e morte. Os leucócitos formam um verdadeiro exército contra os micro-organismos causadores de doenças e qualquer partícula estranha que penetre no organismo, como vírus, bactérias, parasitas ou proteínas diferentes daquelas do corpo. Eles também limpam o corpo, destruindo células mortas e restos de tecidos. No sangue humano, há de 6.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico. O aumento no número de leucócitos, provocado por certas doenças e infecções, é chamado de leucocitose. A diminuição é chamada leucopenia e pode ser provocada por radiações, certos medicamentos e produtos químicos que causam danos à medula óssea. O indivíduo fica então desprotegido contra infecções. Isso ocorre também nas leucemias, tipo de câncer no qual a produção descontrolada de leucócitos anormais, incapazes de defender o organismo. Hoje, porém,
várias formas de leucemia são totalmente curáveis. Os diversos tipos de leucócitos podem ser agrupados em granulócitos, como os neutrófilos, os acidófilos ou eosinófilos e os basófilos, que apresentam grânulos no citoplasma e se caracterizam por terem núcleos com formas variadas, podendo apresentar 2 ou mais lóbulos. Por isso são chamados também polimorfonucleares. Temos os agranulócitos, que são os monócitos e os linfócitos. Eles não apresentam grânulos no citoplasma, o seu núcleo é mais ou menos esférico. São também chamados de mononucleares. No livro de vocês, na página 18, vocês têm a função de cada um desses leucócitos. É interessante que vocês leiam para entender como cada um deles ajuda a defender o nosso organismo. Quando bactérias atravessam o tecido epitelial e atingem o tecido conjuntivo, elas e os tecidos lesados liberam substâncias que atraem os neutrófilos para o local da invasão. Estes atravessam a parede dos vasos capilares e passam para o tecido conjuntivo. Essa passagem, chamada diapedese, é facilitada pela histamina produzida pelos mastócitos do tecido conjuntivo e pelos basófilos. A histamina provoca a dilatação dos capilares, abrindo poros que dão passagem aos leucócitos. A seguir, os neutrófilos fagocitam as bactérias e as digerem nos lisossomos. Elas também são destruídas pela ação do peróxido de hidrogênio e de radicais livres produzidos pelos neutrófilos. Muitos leucócitos podem morrer nessa batalha, vítimas das toxinas liberadas pelas bactérias. Quando isso ocorre, surge o pus, que é formado por aglomerados de leucócitos mortos e bactérias. Os eosinófilos constituem de 2 a 4% do total de leucócitos. Defendem o corpo contra vermes parasitas, liberando substâncias químicas contra eles, e fagocitam o complexo antígeno-anticorpo formado nas reações alérgicas. Os basófilos são encontrados com menor frequência no sangue, de 0 a 1%. Possuem grãos ricos em histamina. Eles e os mastócitos têm a mesma função nas reações alérgicas. Quando o corpo é invadido por uma proteína estranha, os plasmócitos produzem anticorpos contra essa proteína, que se fixam nos mastócitos e nos basófilos, promovendo a ruptura da membrana e o desencadeamento, a liberação de histaminas e outras substâncias que provocam as reações alérgicas. Os monócitos são os leucócitos de maior tamanho e constituem de 3 a 8% do total. Podem sair dos capilares sanguíneos, crescer e transformar-se em macrófagos, fagocitando micro-organismos e células mortas. Os linfócitos correspondem a 20 a 30% dos leucócitos. Surgem inicialmente na medula e depois migram para os tecidos linfáticos. Temos 2 tipos, os linfócitos T e os linfócitos B. As plaquetas são pequenos fragmentos de citoplasma, desprovidos de núcleo e em forma de disco. São formadas na medula óssea a partir de células com grandes núcleos, os megacariócitos, e lançadas no sangue, no qual vivem e circulam por cerca de 10 dias. Em cada milímetro cúbico de sangue há de 200.000 a 400.000 plaquetas, com a importante função de prevenir ou interromper hemorragias. Essa função é chamada hemostasia. Se não fossem elas, qualquer pequeno ferimento representaria sério risco de vida. Assim que um vaso sanguíneo se rompe, as plaquetas acumulam-se rapidamente na região e formam um tampão que diminui a perda de sangue. As plaquetas também secretam substâncias que promovem a contração do vaso, diminuindo o fluxo de sangue no local e desencadeando
uma série de reações que promovem a coagulação do sangue. Esta começa quando os tecidos lesados liberam um complexo de substâncias denominado tromboplastina tecidual, que se junta a fatores do plasma, e a tromboplastina liberada pelas plaquetas pode originar outro complexo de substâncias, chamado ativador da protrombina. A protrombina é uma enzima inativa encontrada no plasma, em presença da tromboplastina e de outros fatores de coagulação. Ela se transforma em uma enzima ativa, a trombina, que transforma o fibrinogênio, que é uma proteína do plasma, em fibrina. As moléculas de fibrina unem-se, constituindo uma rede tridimensional que retém os glóbulos do sangue. Surge assim o coágulo. Este, alguns minutos depois de formado, contrai-se, expelindo um líquido claro chamado soro, que nada mais é do que o plasma sem o fibrinogênio e muitos outros fatores retidos no coágulo. A protrombina e o fibrinogênio são produzidos pelo fígado. Para que esse órgão produza a protrombina, é necessária a vitamina K. Por isso, também é chamada de anti-hemorrágica. É preciso também uma concentração mínima de íons cálcio para que as diversas etapas do processo ocorram. Agora vamos falar do sistema imunitário. Enquanto a pele, a inflamação e a fagocitose são formas de defesa não específicas, ou seja, combatem qualquer micro-organismo invasor, o sistema imunitário ou imune realiza um combate individualizado contra cada tipo de invasor. Os responsáveis por esse combate são os linfócitos e os plasmócitos, produzidos na medula óssea, nos órgãos linfáticos e em várias partes do corpo. A ciência que estuda o sistema imune é a imunologia. Cada ser vivo possui algumas proteínas diferentes das proteínas de outros seres vivos. Assim, quando uma bactéria ou outro micro-organismo penetra no corpo de uma pessoa, as proteínas desse invasor não são reconhecidas e tem início a produção de anticorpos ou imunoglobulinas, proteínas do corpo invadido capazes de neutralizar as proteínas estranhas, também chamadas de antígenos. Os anticorpos são específicos. Para cada tipo de antígeno é formado apenas um tipo de anticorpo, com forma complementar à do antígeno. Assim, o sistema imunitário produz milhões de grupos diferentes de linfócitos B, cada grupo com um anticorpo diferente em sua membrana. Quando um antígeno penetra no organismo, o anticorpo que lhe é complementar liga-se a ele, o que ativa o linfócito que traz o anticorpo em sua membrana. Os linfócitos ativados se multiplicam e se transformam em plasmócitos, produzindo anticorpos que circulam no sangue. Portanto, o grupo de linfócitos que será ativado é determinado pelo antígeno. A esse tipo de defesa do organismo dá-se o nome de imunidade humoral. Humor significa aqui líquido corporal. A união do anticorpo com o antígeno faz com que os agentes infecciosos se aglutinem, evitando que se espalhem pelo corpo e facilitando a ação dos glóbulos brancos e dos macrófagos. Alguns anticorpos podem também provocar a ruptura da membrana do organismo invasor, recobrir partes tóxicas do antígeno ou fazer com que ele se deposite, removendo-o da circulação. Além disso, ativam proteínas chamadas complementos com essas mesmas funções. Alguns linfócitos ativados pelo antígeno transformam-se em células de memória, graças às quais o organismo se torna imune a doenças como sarampo, catapora e muitas outras. Se o antígeno invadir o corpo normalmente, algumas dessas células transformam-se em plasmócitos em poucas horas. Enquanto os linfócitos B defendem o organismo pela produção de anticorpos que circulam no sangue, entre os linfócitos T, há células que produzem substâncias que ativam outros linfócitos
e células que atacam diretamente as células do corpo invadidas por micro-organismo. Uma espécie de combate corpo a corpo, além de suprimirem a produção de anticorpos depois que o invasor foi destruído. Cada função é exercida por um tipo de linfócito T. Esse tipo de defesa é chamado imunidade celular. Depois de ter fagocitado o micro-organismo invasor, o macrófago e outras células do sistema imune, espalhadas pelo corpo, levam, aderidos à membrana, pedaços das proteínas, peptídeos dos antígenos do invasor. Essas células entram em contato com o linfócito T auxiliar, que possui em sua membrana uma proteína capaz de se encaixar nos antígenos. A partir desse momento, o linfócito T auxiliar produz substâncias que estimulam a sua multiplicação e a de outros linfócitos T e B. O linfócito T citotóxico se encarrega de destruir as células do corpo invadidas por vírus e células cancerosas ou transplantadas. Ele une-se a elas e destrói sua membrana, abrindo orifícios por onde sai o citoplasma. Essas células estranhas são reconhecidas pelo linfócito citotóxico porque, como os macrófagos, apresentam um pouco de antígeno viral em sua superfície. Quando o combate à infecção termina, as respostas do sistema imunitário diminuem até cessarem, o que é provocado pelo linfócito T supressor. Por fim, as células de memória permanecem prontas para se diferenciarem nos outros linfócitos T, caso o antígeno volte a penetrar no corpo. No caso da AIDS, o vírus ataca o linfócito T auxiliar, prejudicando o sistema imune. Assim, a pessoa fica mais suscetível a infecções. Uma medida importante para promover a saúde de uma população é a vacinação. Vacinar é injetar no organismo bactérias mortas ou suas toxinas desativadas, vírus atenuados ou partes desses vírus que possam ser reconhecidas pelo corpo como antígenos. Isso faz com que o organismo produza anticorpos específicos sem ficar doente. A vacina é um caso de imunização ativa, porque o próprio corpo fabrica os anticorpos contra o agente infeccioso. Em geral, tem a função de prevenir uma doença, embora algumas vacinas sejam dadas ao indivíduo doente para aumentar suas defesas contra micro-organismos. Às vezes, porém, é preciso uma defesa rápida. Por exemplo, quando o indivíduo sofre ferimentos suspeitos de contaminação pelo bacilo do tétano ou pelo vírus da raiva, ou então quando é picado por serpentes peçonhentas. Nesses casos, não se deve esperar que o seu corpo produza anticorpos, pois esse processo é muito lento em relação à capacidade de proliferação do micro-organismo invasor ou ao alto poder tóxico da peçonha. Assim, deve-se inocular no indivíduo um líquido obtido do sangue de um animal previamente colocado em contato com a peçonha ou o agente infeccioso, chamado soro, com certa quantidade de anticorpos que começam a neutralizar imediatamente os antígenos. Depois, o indivíduo passa a produzir seus próprios anticorpos, impedindo a progressão da infecção ou da intoxicação. O soro, portanto, tem efeito curativo e é uma imunização passiva, uma vez que o organismo recebe os anticorpos já prontos. Uma imunização passiva ocorre naturalmente durante a gravidez, quando o feto recebe anticorpos através da placenta, e durante a amamentação, quando os anticorpos são fornecidos tanto pelo colostro, que é o líquido produzido nos 3 primeiros dias depois do parto, como pelo leite materno. É por isso que bebês alimentados com leite materno têm mais resistência contra infecções, mesmo contra as gastrointestinais, uma das causas de alta mortalidade infantil nos países subdesenvolvidos. Prontinho! Bom, agora eu quero que vocês leiam
o texto que tem nas páginas 21 e 22, falando sobre transplantes e doenças autoimunes. É bem interessante, na nossa aula ao vivo, eu vou comentar com vocês sobre isso, tá? Não coloquei na videoaula, mas quero que vocês deem uma olhada, né? O livro de vocês cita 3 doenças: lúpus, artrite reumatoide e esclerose múltipla. Então, na nossa aula ao vivo, a gente comenta um pouquinho sobre isso, tá certo? Muito bem, qualquer dúvida, já sabem, né? Me chamem pelo chat ou então nas aulas ao vivo a gente esclarece, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula.